Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, segunda-feira, primeira da semana, segunda semana PET 6, português. Vamos lá? Na língua portuguesa nós vamos ver todos os campos de atuações que vai falar de análise linguística. Na nossa análise linguística, hoje nós temos conjunção, adição, oposição, tempo, causal, condição e finalidade. Em formação de palavras primitivas e derivadas e prefixo e sufixo. Então vamos lá? No seu esquema, eu deixei aí para você definições, tá? Então vamos lá, em conjunção. Conjunção é uma palavra que estabelece uma conexão entre duas orações. Eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Duas palavras da mesma função em uma oração. Bebemos água e suco durante o piquenique. Então nós temos aí, eu deixei também uma tabelinha para vocês que fala assim, causa, as ideias, né? E simples e composto. Nós vamos nos fixar no simples, tá? Eu deixei o composto por causa da necessidade de saber quando aquilo é uma conjunção. E assim você saberá. Quando você, por acaso, vê lá, em vista que, você sabe que é uma causa, tá? Que é uma conjunção e é causal. Então, nós temos que causa e explicação. Simples. Por quê, pois, por quanto, dado, visto, como. Consequência e conclusão. Tal, tão, tamanho, pois, portanto, assim. Finalidade, para e porquê. Também temos para quê, a fim de que, com o propósito de, com a intenção de, com o fato de, com o intuito de. Então, tudo isso é finalidade. Se a pessoa escreve e fala assim, para que ela pôs aqui? A fim de que, é uma conjunção, tá ligando? E é finalidade. Então, nós temos condição. Na condição, nós temos se, caso, mediante, sem, salvo, contanto que, a não ser que, a menos que, exceto se. Exceto se, condição. Nós temos oposição, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, embora, conquanto. Mas também temos, no entanto, apesar de, a despeito de, não bastante, se bem que, mesmo que, ainda que, em que, posto que. Olha, tá vendo? Quando você vê isso, você não assusta. Por que a pessoa está escrevendo isso? É simples, tá? Oposição. Comparação. Como, qual. Tempo. Quando, enquanto, apenas, ao. Proporção. A proporção nós só temos ela composta, então tem a proporção que, a medida que, ao passo que, tá? E temos conformidade, conforme, segundo, consoante, como, de acordo com, em conformidade com, tá? Alternância, ou isso ou aquilo. Eu uso muito, né? Senhores, pais e ou responsáveis. Estou alternando. Se o pai ou a mãe não for fazer ou olhar, o responsável que está por aquele menor, né, vai olhar. Então, eu estou me referindo a um ou ao outro, tá? É uma alternância aí de responsabilidades. Adição e nem. Olha a adição que usou lá. Fiz a tarefa e arrumei meu quarto. Bebi água e refrigerante. Suco, né? Suco e água. Durante o piquenique, tá? Então, nós temos aí também formação de palavras primitivas e derivadas. Também deixei uma definiçãozinha para você.
processo de formação de palavras. Inicialmente, observamos alguns conceitos sobre palavras primitivas e derivadas e palavras simples e compostas. É essas que eu falei, que está lá numa planilha que eu mandei para você com grupos de palavras, tá? Que era classes gramaticais. Palavras primitivas, palavras que não são formadas a partir de outras. Ela é primitiva, ela é a raiz da palavra. Tá? Depois tem exemplo, pedra, casa, paz, etc. Temos palavras derivadas. As palavras derivadas já são aquelas que foram formadas a partir das palavras primitivas. Então tem palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Aí nós temos exemplo, pedrada, derivado de pedra. Aqui ó, derivado, ferreiro, derivado de ferro. Caseiro, casebre, casamento, derivado de casa. Tá? Então, essas são as palavras derivadas. Temos aqui prefixo e sufixo. Formação de palavras tem aqui. As palavras complexas são constituídas pelo menos por um radical, que é o início da palavra, né? Então, vamos ver o que é radical. Parte da palavra que não se pode decompor e que contém o significado fundamental. É o radical da palavra livro, L-I-V-R. Pode ser livro? Pode. Pode ser livreiro? Pode. Pode ser livraria? Pode, mas aí seria os derivados. E aqui nós temos o prefixo. Aí temos com. É o radical da palavra comer. Comer, comelão, comilança, tá? Fora as conjugações, né? Um afixo, elemento que se junta a um radical ou a uma palavra para formar uma nova palavra. O afixo pode ser prefixo, que vem antes, quando se adiciona no início da palavra, ou sufixo, quando se acrescenta ao final da palavra. Olha, refazer. O re aqui é um prefixo, veio antes. Fazer de novo. E o pescador, o dor, depois de pesca. Pesca, do verbo pescar, né? Mas pesca. Aí pescador é aquele que pesca. E o dor aqui é o sufixo. Nós temos aí, eu deixei para vocês 2 videozinhos. Um vai falar de palavras derivadas e prefixo e sufixo, e a outra vai falar de conjunção. Então são vídeos pequenos, vale a pena assistir, tá? Para memorizar esse conteúdo, nós vamos fazer atividade no seu livro didático, páginas a partir das 69, mas as 69 e as 70 é apenas leitura. Vamos lá? Segue comigo. 69. Na página 69, tá aí, ó. Tá assim, formação de palavras, palavras derivadas e palavras compostas. Para entendermos a formação de palavras, primeiramente precisamos aprender que todas as palavras têm uma estrutura composta por alguns elementos. O elemento que aprenderemos neste capítulo é o radical. Observe o quadro abaixo. Ó, o radical flor, flor, floricultura, flora, floral, florada, florido, florescer e reflorescer. Então, flor, pode ver que tem a palavra flor em todos. Então, tá aqui. Você reparou que há um elemento comum neste grupo de palavras? Qual? O elemento flor. Serve de base para os significados. Este elemento é denominado radical. Está em todas as palavras. E depois virem a folha, página 70. O radical é o elemento básico e significativo das palavras. No quadro da página anterior, por exemplo, temos várias palavras com um radical comum, o elemento flor. É a partir do radical que se dão os 2 processos básicos
de formação de palavras, a derivação e a composição na derivação a um único radical, enquanto na composição a formação de palavras se dará por meio de 2 ou mais radicais. Prestem atenção. Sendo assim, a derivação é o processo de formação pelo qual se obtém uma nova palavra chamada derivada a partir de outra já existente, a palavra primitiva. A derivação prefixal, pré, antes, ou prefixação, ocorrem quando há o acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Eu já tenho a palavra. Lembra do refazer? O re é um prefixo, tá? Que tem seu sentido alterado. Veja os exemplos. Amar, desamar, deixar de amar. Ler, reler, ler novamente. Capaz, incapaz. Capaz é aquele que tem capacidade, incapaz é aquele que não possui capacidade. Incapaz, tá? Toda vez que você vê o prefixo in, é não. Não capaz, incapaz. Tá? A derivação sufixal ou sufixação ocorre quando há o acréscimo de um sufixo à palavra primitiva, que tem seu sentido e, às vezes, também sua classe gramatical alterados. Veja os exemplos. Amor, amoroso. Mar, marinha, marinho. Papel, papelaria. Podem ocorrer também derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por exemplo, feliz, infelizmente. Leal, deslealdade. Ele tinha um prefixo e um sufixo. O in é um prefixo e o mente, sufixo. Leal, o des, prefixo, dade, sufixo. Além das palavras primitivas e derivada, ainda há as palavras compostas, formada por meio de processo de composição, no qual a conjunção de 2 ou mais radicais formam uma nova palavra. Veja os exemplos. Passatempo, passa e tempo. 2 palavras. Terça-feira. Aqui está separada com hífen. O passatempo não está separado com hífen, mas todo mundo sabe que precisa de 2 palavras para formar a palavra passatempo. Girassol, girassol. Gira, sol. Gira de acordo com o sol. Couve-flor, couve e flor. As palavras compostas, ela nem sempre precisa de um hífen para separar. Elas podem ser juntas. Tem várias regrinhas que nós não veremos agora, mas várias regrinhas que juntaram as palavras. Hidrelétrica. Já teve várias variações. Hidroelétrica, depois hidroelétrica junto, agora hidrelétrica. Já tirou o O. E assim tem outras. Tá? Então vamos à atividade. Leia a tira do Calvin abaixo. O que é isso? Parece horrível. Tá vendo ele olhando? É comida vegetariana. É bom para você. Vegetariana? Eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesiano. Epa, existe? Sobremesiano? Não, uma neologia, não é uma palavra nova. Ele inventou uma palavra. Então aí, no primeiro quadrinho, a mãe de Calvin serve a ele uma refeição. Relacione a expressão facial do menino com a sua fala sobre o prato. O que ele acha da comida? Quando você olha para essa cara dele aqui, olha para o primeiro quadrinho, quando a mãe põe o prato, olha o olho dele na comida. Você acha que ele gostou dessa comida?
Letra B. A mãe de Calvin, no segundo quadrinho, diz que se trata de comida vegetariana. Esse adjetivo vem de qual substantivo? Vegetariana. Ó, pensa qual é o radical dessa palavra. Ela tem aí um sufixo, né? Mas a raiz da palavra, qual é? O objetivo, o que significa comida vegetariana? Desculpa, não é objetivo. O que significa a comida vegetariana? De onde surge a palavra vegetariana e o que significa o que é vegetariano, tá? No terceiro quadrinho, como Calvin reage à resposta dada pela sua mãe. Ela respondeu para ele, né? Quando ele fala vegetariana, eu não sou vegetariana. E o que ela, é bom comida vegetariana, comida vegetariana é bom para você. E aí o que ele fala? Tá? No último quadrinho, Calvin afirma ser sobremesariano. De onde ele tirou essa nova palavra e o que ela quer dizer? Ele inventou uma palavra, não é? Uma neologia, tudo que é neo é novo, tá? Uma neologia, uma palavra nova. E o que quer dizer isso? Tá? Então, como tudo nesse livro eles estão relacionando a poesia, o eu lírico da poesia, nós temos aqui na página 72 uma poesia do Vinícius de Moraes. Então vamos lá? Leia o poema de Vinícius de Moraes, que também aborda o amor como os poemas anteriores. Nós vimos outros poemas em atividade, né? Então tá lá. Que a tristeza te convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. O verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Ó, chique, né? Então vamos lá. O eu lírico está relacionando este poema para si mesmo ou para outra pessoa? O que você acha? Ele está relacionando esse poema que a tristeza te convença. O que ele quer dizer com isso? Quando eu digo, olha, eu quero que você faça, eu quero te convencer, eu estou falando para mim ou eu estou falando para você? Então, continuando, letra B. O que o eu lírico deseja? Você já descobriu quem é o eu lírico. O que ele deseja? Tá? E aí, no poema, você vai relacionar aqui, na letra B. Tá? Eu acredito que já aprenderam o que era eu lírico. Falamos tanto disso, né? Então, vamos aqui. Na letra C, escreva abaixo palavras do poema que são derivadas de outra. Aqui no poema, você vai pegar palavras que são derivadas de outras palavras e você vai escrever aqui, tá? Letra D. Escreva abaixo as palavras primitivas que deram origem às palavras escritas com C. Então, você vai pegar, escreva abaixo as palavras primitivas que deram origem às escritas com a letra C. Então, o que deram origem a outras palavras, você vai escrever embaixo a letra C. Ó, quais são as palavras que deram origem? Na letra C, você escreveu quais eram as palavras. Agora, na letra D, você vai pegar as palavras que você escreveu na letra C e escrever qual é a raiz dela, ok? Se ela tem prefixo, ela tem sufixo, você não precisa escrever. Apenas você vai escrever aqui quais foram as palavras que deram origem às palavras escritas na letra C. Vamos para a letra E? Na letra E tá assim, como as palavras do item C, da atividade C, foram formadas. Ó, agora você já achou as palavras lá no poema e escreveu aqui.
Embaixo, você colocou, na letra D, você colocou a raiz da palavra, né? O radical dela. Agora, ele quer que você fala as palavras que você achou, porque, como que ela foi formada? O que ela é? O que é radical? Ela tem prefixo? Ela foi acrescentado um sufixo? E o que ela significa? Tá? Então você vai escrever aí, tá? Qualquer dúvida você me pergunta, mas é bem simples. Quando você escrever a letra C, você vai entender o que você precisa fazer na letra D, tá? Que é pegar a raiz. Se eu falar pra você, se eu escrever aqui na letra C, papelaria. Aí na letra C, qual é a origem da palavra papelaria? Papel. Como que papelaria foi formado na letra E? Papelaria foi formado da palavra papel mais aria, que quer dizer lugar onde vende papéis. Ah, mas não vende só papel, vende materiais escolar? É. Mas aqui nós queremos saber o que vende lá. Papelaria vende basicamente papel, todo tipo de papel, cartolina. Aí as outras coisas são complementos do ramo de atividade dele, tá? Então ele vende caderno, o que tem no caderno? Papel. Ele vende fichário, o que tem no fichário? Papel. Ele vende resma de papel. Ele vende tudo relacionado a papel, blocos de nota, materiais para escritório, tudo na papelaria, tá? E para atividade de português da aula de hoje é só, tá? Eu espero que você tenha descansado o final de semana e que esteja bem animado agora, porque daqui a pouquinho nós temos aula de matemática. Então, até a próxima aula de hoje. Tchauzinho.